com o máximo de respeito com todos os meus amigos católicos, tá? De modo algum a gente faz um vídeo para arrebentar com o outro, desrespeitar o outro, de modo nenhum. É apenas no campo do pensamento, né? No campo das ideias e mais do que isso, né? Lógico, é no campo do amor mesmo, né? Porque quem ama fala aquilo que pensa, né? De modo muito respeitoso, tá bom? Se inscreve no canal, curte, compartilha. Nossos vídeos não são super produções, mas acredite, são feitos com o maior carinho para levar reflexão até você, beleza? Pessoal, vamos começar falando sobre a história, tá? É muito importante que você conheça a história da igreja, as raízes, né? Lembrando que todas as igrejas evangélicas, elas existem por causa do movimento da Reforma Protestante, que teve seu início no século XVI, tá certo? No século XVI, no começo do século XVI, houve o início da Reforma Protestante a partir de Martinho Lutero. A Reforma Protestante é um movimento que surge da necessidade de buscar reformar ou rever conceitos da Igreja Católica que fugiam do conceito bíblico. Bíblico, que eu falo, é justamente sobre a Bíblia Sagrada mesmo. Já já vou falar da tradição e das escrituras para você entender isso. Os reformadores, o Martinho Lutero e os que vieram depois dele, eram católicos, queridos. Todos eram católicos e eles tinham uma boa vontade, a maior boa vontade com a Igreja Católica, de tentar rever conceitos. Mas não houve espaço para isso, né? Eu não quero entrar nesse tema agora, porque esse vai ser um tema da nossa Semana Teológica, que vai acontecer no mês de outubro, agora de 2023, na Igreja Batista Fraternidade. Eu quero que você se inscreva e participe, para você ver um pouco mais aprofundado essa questão, tá? Mas lá a gente vai falar sobre isso um pouco melhor, tá? Mas assim, resumindo, não encontraram espaço, né? Lutero mesmo, ele era um monge agostiniano e ele era padre ordenado. Então eles eram católicos com um desejo ardente de trazer a Igreja Católica para mais perto das Escrituras, tá? Porque muita coisa foi sendo inserida, muitas coisas inseridas no pensamento católico, nas práticas do catolicismo, que nada tinha a ver com o evangelho lá do século I, da era dos apóstolos, né? Não tinha nada a ver, muita coisa foi inserida, foi incorporada que não tinha nada a ver. E aí a igreja se defende, a Igreja Católica se defende, dizendo que a igreja surgiu primeiro com a Bíblia, né? Que foi a igreja que nasceu, Jesus fez a igreja, e depois os apóstolos, que eram parte da igreja, que começaram a escrever a Bíblia, os apóstolos, evangelistas, enfim. É eles que começaram a escrever a Bíblia, certo? Depois que já existia a igreja. Ora, até um certo ponto isso tem sentido, né? Já vou entrar aqui na questão da tradição e da igreja. Já vamos entrar nessa questão agora, tá? Só que tem um detalhe, queridos. Foi a própria igreja. A Igreja Católica não pode se esquecer disso. Foi a própria Igreja Católica, num concílio de bispos, no século IV, no final do século IV, que decidiu realizar a união dos textos do Novo Testamento, os textos sagrados do Novo Testamento, e fazer a canonização das Escrituras, unificando todos os textos que nós temos hoje na Bíblia do Novo Testamento, certo? Que começa no Evangelho de Mateus e vai até o livro de Apocalipse. Ou seja, são os 27 livros do Novo Testamento, que são livros cristãos, tá? O Antigo Testamento, ele acompanha o cânon judaico, tá? O Novo Testamento é um cânon cristão. Embora estejam ligados na Bíblia. O Antigo Testamento, como o Novo Testamento, fazem parte da Palavra de Deus, tá? São a Palavra de Deus inspirada. Mas o Novo Testamento
é escrito a partir da igreja. E foi a própria igreja que nesse concílio, né, decidiu, em Cartago, é um concílio longo, né, são discussões longas, que começaram aí por volta do ano 380 e terminou lá para o ano 390. E foi somente aí que eles decidiram, tá? Quais eram definitivamente os 27 livros. Não que eles já não eram aceitos, esses livros já eram aceitos dentro da igreja já por 2 séculos, tá? Mas não é essa a questão. A questão é que muitos livros haviam sido inseridos no Novo Testamento e que não poderiam estar lá, por isso eles fizeram o concílio. E foram tirados livros que não eram inspirados, eram importantes, tinham informações históricas, isso no Novo Testamento, mas não eram considerados inspirados por Deus, entendeu? E aí eles definiram quais eram os livros considerados inspirados pelo Espírito Santo, livros que verdadeiramente eram inspirados pelo Espírito Santo. Então fique claro que quando o cânon foi definido, ou seja, aqueles livros foram considerados aqueles que são verdadeiramente inspirados pelo Espírito Santo. A igreja não teve mais dúvida alguma de que não se poderia tirar nenhum daqueles livros nunca mais do cânon e nem inserir ou acrescentar mais nenhum livro. Por quê? Porque aqueles livros tinham autoridade espiritual, tendo status de palavra de Deus revelada. Não é só mais um livro que alguém escreve sobre a fé. Por exemplo, eu posso escrever vários livros hoje falando sobre a fé. Eu posso escrever, como nós temos na história, né, a história eclesiástica de Eusébio de Cesareia, né? Isso aqui é um livro aí do século IV, tá certo? Eusébio escreveu história eclesiástica, que inclusive é interessante você ter para ler, para conhecer um pouco mais da história da igreja, né? A gente pode escrever livros, né, sobre, esse aqui do Hernandes Dias Lopes, que fala do papado e o dogma de Maria, certo? Do reverendo Hernandes Dias Lopes. A gente pode escrever, mas esses livros, eles são auxílios à fé cristã e eles têm que ter o quê? Base bíblica. Eu escrevo um livro e falo, ou quando eu vou pregar, quando eu vou ensinar, quando eu vou palestrar na igreja, quando eu vou trazer meu sermão para a igreja, o meu sermão não pode ser da minha cabeça, ele tem que ter base no livro sagrado, canonizado, que é a Bíblia, ok? Inspirada por Deus, revelada para nós, trazendo a revelação de Deus para a nossa vida. Então a Bíblia Sagrada, ela tem o peso, o status de palavra de Deus revelada. Por isso que ela é o livro canonizado. A palavra canon, né, que vem lá do grego, que significa régua ou uma vara de medir. A Bíblia foi medida, avaliada e chegaram à conclusão. Esses livros são fidedignos à mensagem da fé. Portanto, palavra de Deus revelada. Então foi a própria Igreja Católica que no século IV, queridos, disse, olha, nenhum livro pode ser inserido, nenhum livro pode ser retirado do cânon. E ali está então toda a verdade da nossa fé, todo fundamento, eu vou usar esse termo, todo fundamento, porque tem um monte de coisa que não é fundamental. Tem um monte de coisa que a gente vai inserindo no dia a dia, mas tudo que a gente fizer não pode ter peso de palavra de Deus. A palavra de Deus é uma só. Só a Escritura. Foi isso que a Reforma Protestante trouxe, o grande legado. Um dos grandes legados da Reforma Protestante do século XVI foi exatamente esse. Só a Escritura, ou seja, somente a Escritura, ou somente pelas Escrituras. A nossa fé precisa passar pela análise, pela avaliação da Bíblia. Aquilo que a Bíblia aprova, a gente faz, a gente coloca, a gente insere.
Aquilo que a Bíblia não aprova, ou não ensina, ou não orienta, a gente não faz. Simples assim. Tá entendendo? Então, a Igreja Católica, ela já criou outros mecanismos. Ela criou, é uma expressão minha, tá? Eles afirmam que a Igreja sempre trabalhou com a tradição. E a tradição, ela é utilizada para recorrer a estas questões de fé, ou seja, os costumes que lá de trás já eram praticados e eles devem ser mantidos para sempre, porque é a tradição. Tem também o magistério da igreja, que faz análise e a interpretação da Bíblia e que diz o que é que a Bíblia diz e o que é que a Bíblia não diz. Ou seja, eles fazem essa interpretação para que as pessoas possam entender a Bíblia. E, ao mesmo tempo, vem o papado, né, e todo o colegiado de bispos que pode, de certa forma, sim, colocar ou acrescentar dogmas à igreja. E é exatamente isso que os evangélicos não aceitam. Os evangélicos acreditam que os dogmas da igreja não estão acima da autoridade das escrituras, porque o dogma da igreja é humano. Tá entendendo? O colegiado da igreja, o magistério da igreja, são mentes humanas. A serviço de Deus? Sim, mas são mentes humanas. A tradição pode ter acertos e erros. Por quê? Porque é tradição humana, apesar de ser igreja. Agora, para os evangélicos, quando os católicos disseram a Bíblia é inspirada, quando os católicos bateram o martelo lá no século IV, dizendo, olha, aqui está o cânon, ou seja, aqui está os livros, estão os livros, os 27 livros que são verdadeiramente inspirados por Deus. Querido, nós estamos falando de inspiração divina. Então, todo o resto não é inspirado, não é movido pela ação do Espírito Santo. Dogmas, crenças, qualquer coisa que você acrescente, não tem nada a ver com a Escritura. Você quer ver um fato? Por exemplo, em algum momento da história, isso lá bem depois aí, né, do século VI, do século VII, bem depois, eu nem sei, eu nem pesquisei aqui para ver quando é que surgiu, né? Mas no decorrer da história, né, a Igreja Católica começou a inserir um monte de ideias que não tinha nada a ver com a Bíblia, com o ensinamento bíblico, né? Durante os séculos que se passaram, a Igreja Católica tem praticamente quase 2000 anos de história. Nesses quase 2000 anos de história, um monte de coisa foi sendo acrescentada no caminho. A Igreja Católica no início não era do jeito que você vê hoje, como eles afirmam, não era assim. Essas coisas são elementos que foram sendo acrescentados. Alguns tá certinho, tá beleza, outros não. E para a gente definir o que pode e o que não pode, deveria ser analisado através da Bíblia, que é a palavra de Deus inspirada, conforme diz o próprio cânon, né? Conforme diz o próprio ensinamento da Igreja Católica. Bom, aí o que acontece é que inventaram na história que Maria ela nasceu sem pecado, porque é só assim que Jesus poderia ter nascido dela. Para ele não ter pecado, ela tinha que ser santíssima. Então inventaram um tal de Imaculada Conceição de Maria, de que ela é imaculada, ou seja, ela nasceu também por uma obra de Deus e não de forma natural. Cara, aonde tiraram isso? Da onde esses caras tiraram isso? E tá lá. Foi um dogma construído. Não tem nada a ver com as escrituras isso. Depois alguém lá disse que Jesus desceu do céu. Depois que Jesus subiu, né? Jesus, morreu, ressuscitou no terceiro dia, ficou 40 dias dando testemunho da sua ressurreição e depois ele subiu aos céus. Tá em Atos dos Apóstolos dizendo que ele subiu aos céus diante dos discípulos. E aí eles
dizem, né, a tradição da igreja, enfim, existe um dogma católico de que Maria foi levada por Jesus para o céu. Alguns dizem que ela estava em vida ainda quando ele veio buscar a mãe dele. Ele desceu do céu para buscar a mãe dele. E alguns dizem que Maria tinha morrido e foi ressuscitada igual Jesus e ele levou a mãe dele para o céu. É o dogma da Assunção de Maria. Cara, se isso fosse importante, se a Assunção de Maria, realmente, se o fato de ela ter nascido sem pecado, entenda isso que eu quero dizer. O fato de ela ter nascido sem pecado, como dizem os católicos, que ela nunca foi pecadora, ela era imaculada. E que depois que ela morreu, ela foi ressuscitada pelo filho dela, que é Jesus, e foi levada para o céu com ele, né, com um corpo ressuscitado, como dizem os católicos nos seus dogmas. Você não acha que isso é um fato muito importante para não estar registrado nas escrituras? Vocês não desconfiam? Porque nós evangélicos, nós protestantes evangélicos, acreditamos que a Bíblia revelou aquilo que é de suma importância para nós. Aquilo que é inegociável, aquilo que é fundamental para o nosso entendimento e a nossa fé. E aquilo também que faz com que a gente fuja de ideias erradas sobre Deus. Para que a gente não invente coisas sobre Deus. Uma vez que a Bíblia é a palavra canonizada. Ou seja, é a palavra de Deus revelada a nós. Os livros inspirados pelo Espírito Santo. Você não vê nenhum texto falando sobre esse fato de que Jesus teria vindo do céu e levado a mãe dele, ou que Maria teria ressuscitado, ido para o céu, ou que a Maria nem tivesse morrido e tivesse, sei lá, de certa forma, sido elevada às alturas junto com Jesus. Cara, não tem um texto. Mateus não fala isso, Marcos não fala isso, Lucas não fala isso, João não fala isso nos evangelhos. O livro de Atos dos Apóstolos, que conta a história da igreja, não fala isso, não tem uma citação sequer, não tem nada sobre o assunto, nenhuma epístola paulina, nenhuma epístola joanina, não tem nada relatado sobre isso no autor da carta aos Hebreus, muito menos na epístola de Tiago ou Judas. Nem o apóstolo Pedro, nas suas 2 epístolas da Bíblia, fala sobre isso, muito menos o Apocalipse. Ou seja, tem alguma coisa errada. A Bíblia deixaria, os escritores bíblicos deixariam de falar sobre a Assunção de Maria, deixariam de relatar aqui nos livros da Bíblia sobre a Imaculada Conceição de Maria, se fosse algo realmente verídico ou importante. Não, porque os católicos dão uma enorme importância para isso. Aliás, já querendo falar sobre Maria, aproveitando, vocês não respeitam Nossa Senhora, é o que dizem para nós evangélicos. Eu quero dizer que é o contrário, nós respeitamos demais. Demais. Mas a gente não cria coisas sobre Maria, a gente não cria, a gente só faz, a gente crê nela do jeito que a Bíblia conta quem ela é. Ela é respeitadíssima, é mãe do nosso Salvador, certo? É uma heroína da fé para nós, um modelo a ser seguido. Mas ela não é coadjutora, corredentora, rainha. Ela não é nada disso para nós, muito menos pode interceder por nós na concepção evangélica de modo algum. Por que isso? Porque a Bíblia não diz isso. Tá entendendo? Se você ler os textos do Novo Testamento, o católico, pega a sua Bíblia. E Maria não parece ser tão importante no culto da igreja lá do século I como é para vocês agora. Sabe por quê? Eu desafio você, católico, procurar qual texto bíblico, em quais textos bíblicos Maria está no centro das atenções. Qual momento você vê os apóstolos ali falando sobre ela, porque estava conosco, a Virgem Maria, estavam conosco, Virgem Maria foi aqui, estava com os apóstolos ali e tal. Não, queridos.
A Virgem Maria ela vai aparecer nos evangelhos quando o anjo Gabriel traz a mensagem que ela ficaria grávida, né, por ação do Espírito Santo, ela era virgem, e o Espírito Santo vem sobre ela e gera Jesus, o Senhor. Gera Jesus no seu ventre, no seu útero. É uma obra do Espírito Santo. E ali nós vemos Maria como uma serva de Deus. Ela diz: cumpra-se em tua serva a sua vontade. Você pode ler aí os evangelhos, né, de Mateus, Lucas, né, capítulo 1. Dá uma lida, veja lá o que acontece. Cumpra-se em mim a sua vontade. Cumpra-se na vida da tua serva. Ó Deus, ela fala, da tua serva. Cumpra-se a tua vontade. Veja, e ela diz, ela faz um canto. Ela quando fica grávida, ela canta, ela se alegra, ela diz: serei bem-aventurada em todas as gerações. Se lembrarão do meu nome de geração por geração. Os católicos pegam essa oração e acham que ali é um texto para fazer um dogma. Não, o que Maria estava dizendo é o seguinte, que ao falar de Jesus, sempre vão lembrar que ele nasceu da Virgem Maria. Por quê? Porque é necessário afirmar que Jesus é Deus. Ele não nasceu de uma união entre homem e mulher. Ele nasceu como homem, né? Jesus, o homem, ele veio ao mundo através de uma ação do Espírito Santo, sendo ele mesmo Deus eterno, sendo ele a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que encarnou, é o Deus que encarnou. Ele é eterno na glória, ele está com o Pai desde a eternidade. Pai, Filho e Espírito Santo estão juntos desde a eternidade, sendo um só Deus. Inclusive, se você procurar no meu canal, você vai ver um vídeo que eu explico para você como que é a Trindade, para você entender. Tá certo? Então, o Espírito Santo, ele gera Jesus no útero da Virgem Maria, e ela, se você ler os textos de Mateus, o texto de Lucas principalmente, né, lá no capítulo 1, vai e faz uma leitura, você que é católico, você vai ver lá, você que é evangélico também, você vai ver lá que ela canta: bem-aventurada serei para sempre, né? Falarão de mim, de geração em geração serei bem-aventurada. Ela não estava dizendo que iriam criar um dogma para venerá-la, para cultuá-la, você entendeu? Não, ela só está dizendo o seguinte: eu que não era ninguém, eu que não era nada, é isso que ela está falando. Agora vão lembrar de mim, vão lembrar da minha história, por causa do que Jesus, do que Deus fez na minha vida, gerando em mim o seu filho, o Filho de Deus. Tá entendendo? É isso que Maria está dizendo. Então o pessoal pega esse texto aí do Cântico de Maria e faz disso, né? E faz disso um dogma. Como se ela estivesse dizendo: vão orar para mim, vão fazer procissão sobre mim, vão me venerar, acender vela para mim. Ela nunca falou isso aí. Isso aí é da mentalidade católica medieval que foi construindo isso aí. E na Bíblia mesmo, se você for olhar, é isso que eu estou falando para você, católico. Se fizesse tanto sentido, por que Maria não está nas viagens missionárias? Por que ela não é citada nas cartas de Paulo? Por que ninguém fala: olha, procurem se consultar com a mãe do Senhor? Ela não era líder de igreja, ela não era líder de nada. Não só pela cultura, né? Claro, nem a cultura também não permitiria. Mas mesmo se a cultura permitisse, ela não foi chamada para isso. Maria foi escolhida para ser a mãe do Senhor. E só. Ela não faz milagre. Hoje você vê Maria fazendo tanto milagre, né? Ah, Maria apareceu, Maria foi, Maria disse. Ah, ela apareceu. Tem várias aparições, né? Aparições da Imaculada Maria, né? E ela aparece aí para tanta gente aí. Poxa, por favor, não me leve a mal, você católico. Não é de forma desrespeitosa, só quero que você reflita. E por que ela fala tanto agora, fala tanto na história aí da Igreja Católica, né? As aparições, alguém conta, eu tive uma visão, eu vi a Maria. E ela, cada lugar leva um nome, né? Nossa Senhora, Nossa Senhora, né? Que é a Senhora dos Católicos, ela leva um nome.
em cada lugar que ela aparece, né? Nossa Senhora de Perus, Nossa Senhora de Taipas, Nossa Senhora do Ó, porque tem várias aparições e tal, ela vai aparecendo, enfim. Queridos, só que na Bíblia mesmo ela não fala nada. Na Bíblia, Maria estava lá quietinha, quietinha. Não dizia um A. Então tem dois textos que os católicos usam. Apenas dois textos. Eles usam esse que Maria diz: vão cantar, vão lembrar do meu nome, serei bem-aventurada entre as mulheres. E aí fazem disso um dogma, dizendo que ela estava dizendo que haveria de ter cultos ou venerações acerca dela, que não tem nada a ver. Ela só está falando que ela seria lembrada toda vez que alguém falasse de Jesus, eles iam lembrar de Maria, sua mãe. Que ela não era nada e agora, por causa de Jesus, o nome dela aparece na história. Era só isso, querido, que ela estava falando. É difícil, viu? E depois eles pegam o texto de João, né? Evangelho de João, lá quando tem o primeiro milagre de Jesus, que é o Jesus vai transformar água em vinho, em Caná da Galileia. Aí Jesus vai transformar água em vinho, porque na verdade acontece que nos bastidores eles não sabiam o que iam fazer, porque acabou o vinho e eles ficaram pensando, agora acabou o vinho, acabou tudo, vinho ruim, vinho bom, acabou tudo, mas a festa ainda estava rolando e parece que não ia acabar tão cedo. E o noivo passaria vergonha se no meio da festa alguém dissesse acabou o vinho. Seria vergonhoso, seria humilhante. Maria, então, sabendo quem é Jesus, chama Jesus e fala: olha, por favor, faz alguma coisa. Ela intercede, ela pede. E aí, Jesus ainda fala: o que tenho eu contigo? Jesus fala isso para ela, sabe por quê? Porque não era ela que deveria escolher os momentos em que Jesus deveria agir. Tá certo? Jesus ali estava dizendo o seguinte, ó, você é minha mãe de mim, Jesus de Nazaré, mas na minha missão como filho de Deus, você não tem nada a ver comigo. Meu, eu sei que você não gosta do que eu estou falando, mas é exatamente isso. Que tenho eu contigo, mulher. Não é que tenho eu contigo, mãe. Ele nem fala isso, ele fala que tenho eu contigo, mulher. Que relação tem a ver os milagres, o poder que eu tenho e a missão que meu pai me deu com você nesse sentido? Você está entendendo? Não que Jesus foi desrespeitoso com a mãe dele, não é isso, mas ali ele estava mostrando-se na sua natureza divina se manifestando. Jesus é plenamente homem, plenamente Deus. Você tem que entender, ele tem duas naturezas indivisíveis. Ele é totalmente homem e totalmente Deus, ok? E tem hora que ele fala com o seu lado humano. Quando Jesus dorme, é a manifestação do seu lado humano. Quando Jesus come, se alimenta com os discípulos, é o seu lado humano. Ele na festa de Caná, tomando vinho com o pessoal, é o seu lado humano, é Jesus o homem. Agora ele falando para ela: o que tenho eu contigo, mulher, é a natureza divina falando. Quando ele vai e transforma água em vinho, é a sua natureza divina. Quando ele anda sobre as águas lá, quando ele fala para Pedro vir até ele está andando sobre as águas, é a sua natureza divina. Você precisa entender isso. Porque tem coisas que a natureza divina não precisa. Por exemplo, comer. A natureza divina não precisa comer, então é a natureza humana comendo. Certo? Por outro lado, a natureza humana não pode dizer para o vento, cala-te, nem mesmo andar sobre as águas. Só a natureza divina. Então Jesus ele se manifesta o tempo todo nas duas naturezas. E aqui ele está falando como Deus, quando ele fala para Maria: o que tenho eu contigo, mulher? Mesmo assim, por sua misericórdia, por seu amor, Jesus vai e transforma a água em vinho. Mas os católicos pegam uma frase de Jesus, de Maria, aliás, eles pegam uma frase de Maria e fazem uma doutrina. É inacreditável. Porque Maria falou assim para o pessoal: ó, façam tudo o que ele vos mandar. Maria chama o pessoal, os serventes, e diz assim: ó, tá vendo aquele ali? É meu filho, é Jesus, ó. Façam tudo o que ele mandar vocês fazerem. Pronto. Só porque ela falou isso, só porque Maria falou isso, pronto. Fizeram disso um dogma. Aí criou-se uma doutrina de que Maria
é aquela que nos ensina Jesus, o caminho de Jesus e tal. Cara, se eu não me engano, são as duas únicas vezes que Maria fala alguma coisa que é um pouco mais assim, que a envolve em alguma ação, uma ação clara, objetiva, de algo que resultou no milagre, ou que resultou em alguma beneficência a alguém, ou algo que ela ensinou alguém a fazer, ou disse alguma coisa relativa. Gente, é só isso. Se você olhar o resto, Maria não aparece falando mais nada, não tem ensinamento dela, não tem nada. Mas hoje, vivem dizendo que Maria disse, que Maria apareceu, que Maria surgiu, que Maria alertou. A Nossa Senhora lá do Egito, Nossa Senhora da França, Nossa Senhora de Perus, Nossa Senhora de Laranjeiras, Nossa Senhora do Carmo. E aí, queridos, com todo respeito eu tô falando isso, hein? Mas se era tão importante assim a presença da Maria, ela tem hoje celebrações, tem basílicas construídas, tem igrejas católicas levantadas com o nome Nossa Senhora, sabe, entendeu? E não só isso, nós temos peregrinações marianas, né? Carregando ali a imagem de Maria, né? A imagem de Maria, carregando a imagem por longos percursos, cantando hinos a Maria e tal, dizendo: olha, Maria, mãe do Senhor, mãe de Deus, mãe de Jesus, Nossa Senhora. Mas a Bíblia não faz isso, né? Nem a Bíblia dá toda essa honra para ela, nem a Bíblia. Se você catar o pessoal que viveu com ela, nem fala dela. Eu desafio você a achar uma fala do apóstolo Paulo. Olha, o Novo Testamento tem 27 cartas, 27. Quase metade é do apóstolo Paulo. São 13 cartas. E nas cartas de Paulo é que a gente se orienta. A maior parte da doutrina cristã, ela é baseada nos ensinos de Paulo. Ele é o maior, para mim, o maior teólogo do Novo Testamento. O primeiro grande teólogo do cristianismo. Tá certo? Das 27 cartas, são 13 escritas por Paulo. Nenhuma carta, sequer nenhuma delas, ele fala sobre Maria. Então Maria passou a ter tanta fama na igreja, tanto espaço, tanto culto a ela, a partir de quando exatamente? No tempo dos apóstolos é que não foi. No tempo em que a Bíblia foi escrita, porque os textos aqui são todos do século I. Mateus, Marcos, Lucas, João, os 4 evangelhos foram escritos no século I. Eles podem ter sido compilados depois, organizados, mas foram escritos no século I. As cartas de Paulo foram escritas pelo próprio Paulo, no século I. As cartas de João, escritas pelo próprio João, no século I. O Apocalipse de João foi escrito aonde? No século I. Seja lá o que mudou no pensamento católico, começou a mudar no século II, querido. Porque até o século I, quando a Bíblia foi escrita, originalmente escrita, não faz referência nenhuma a cultos, a santos, a culto a Maria. E Maria não tem essa proeminência, esse lugar centralizado, tanto quanto tem na igreja medieval de lá para cá. De lá, da Idade Média até os dias de hoje. E foi um dos motivos que gerou a reforma protestante. Que tinha tanta coisa na igreja que a própria Bíblia nem liga, nem dá muito crédito ou muita ênfase. Entendeu? Vocês entenderam a questão? Agora você não faz essa pergunta? Se a Bíblia não tivesse relatado a morte de Jesus na cruz, por exemplo, como é que você ia saber que ele morreu por seus pecados, se a Bíblia não tivesse te contado? Se não houvesse a narrativa bíblica. Se Jesus não tivesse chamado os discípulos e falado assim, ó, esse é o meu corpo. Ele pegou o pão e o vinho e disse, vocês vão tomar em memória de mim. Ele estabeleceu, ele instituiu a Eucaristia, a Santa Ceia. Jesus fez isso. O apóstolo Paulo confirma isso na carta aos Coríntios, lá no capítulo 11.
certo? Mas se Jesus não fala, olha, vocês vão beber isso em memória de mim, todas as vezes que vocês se reunirem, e ele diz, esse é meu corpo, pegou o pão, deu graça e disse, esse é meu corpo, que é partido por vós, pegou o suco de uva, o vinho, e disse, esse é meu sangue, que é derramado por vós. Se ele não tivesse feito isso, como é que hoje nós teríamos a Eucaristia? Me responda, você católico. Como é que hoje nós teríamos a Santa Ceia? Nós teríamos algum padrão? Não teríamos. Não teríamos. Nós temos porque está registrado, nós temos porque foi ensinado, foi estabelecido. Agora, se isso não é registrado nas Escrituras, o que você vai entender? Você vai entender que inventaram depois. Porque é impossível que algo tão importante assim não fosse registrado nos livros no século I, nos livros canônicos, nos livros inspirados pelo Espírito Santo. Entendeu? Não é possível que os escritos de Paulo deixaria passar algo importante sobre a ceia. É impossível que os evangelhos não narrariam Jesus dizendo, esse é meu corpo, fazer isso em memória de mim. Mas foi escrito porque era importante, era algo que não era para deixar de ser praticado. Vocês entenderam? A morte de Jesus, a ressurreição de Jesus está registrada aqui, ó. Por quê? Porque é importante, não podia deixar passar batido. Senão a sua fé não existe. Algo importante não poderia ter deixado de ser escrito. Você entende o que eu estou falando? No século I, que a Bíblia foi escrita no século I, o Novo Testamento todo foi escrito no século I. E se foi escrito no século I por Paulo, Pedro, Tiago, João, Mateus, Lucas, Marcos, se eles escreveram os textos que nós temos aqui, se eles não deram tanto foco em Maria, se eles não ensinaram nada para ninguém seguir Maria, se a própria Maria não aparece ensinando absolutamente nada, ou apenas dizendo no Evangelho de João, só no Evangelho de João, inclusive, os outros evangelhos nem mostram isso, só o Evangelho de João dizendo, fazei tudo o que ele vos mandar, única fala dela, na festa de casamento. E só porque quando ela ficou grávida, ela cantou, bem-aventurada serei entre as mulheres, sempre lembrarão de mim e tal. Só por causa disso, pessoal, 2 textos apenas, que apenas falam da alegria de Maria, e o outro fala que Maria quis ajudar o pessoal e falou para Jesus, por favor, fazer um milagre. Pronto, virou uma doutrina. Agora Maria, ela ganhou um centro, ela ganhou uma atenção, porque ela é a mãe de Jesus. Queridos, então não confunda o fato de Maria ser mãe de Jesus, tá? Não confunda o fato de ela ser mãe de Jesus com o fato de ela ser serva de Deus. Ela precisa tanto de Jesus quanto todos nós. Jesus morreu inclusive por Maria. Jesus foi na cruz para perdoar pecados de todos os homens e mulheres do mundo inteiro, inclusive da própria Virgem Maria, que não era imaculada, ela era virgem, quando gerou Jesus. Isso é fato, concordamos. Jesus é santo, Jesus não nasceu de homem, Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no útero, no ventre da Virgem Maria. Concordamos. Mas isso não quer dizer que Maria era santíssima. Tá entendendo? Maria também precisava de um Salvador. E Jesus morreu na cruz, inclusive, para salvar a própria mãe dele. Você precisa entender isso. Que o foco não é Maria, não é Pedro, não é Paulo, não são os santos, não são os apóstolos, nem os mártires. O foco, querido, é sempre Jesus. Todo o resto é instrumento de Deus. Maria, Pedro, Paulo, os demais, eu e você, que confessamos Jesus. Galardão, talvez sim, um tenha mais galardão que o outro, na glória, na eternidade. Mas aqui na terra somos apenas instrumentos.
para fazer a vontade de Deus. Ok? Então a igreja evangélica, ela surge da Reforma Protestante, que vai inclusive colocar o solo à Escritura. Que nenhuma tradição da igreja pode estar acima da autoridade das Escrituras. Nenhuma tradição da igreja. Nenhuma. E a Bíblia é clara. O próprio apóstolo Paulo, ele vai escrever na segunda epístola a Timóteo. Segunda epístola a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. O apóstolo Paulo diz que toda a escritura divinamente inspirada. Toda a escritura divinamente inspirada. Ou seja, que teve um mover, a influência do Espírito Santo sobre ela. Ela é útil para corrigir, para instruir, para transformar o homem, prepará-lo para toda boa obra. Então, toda a escritura é divinamente inspirada. Quando você lê a Bíblia, você tem que entender que não é um livro como qualquer outro, ainda que sejam livros cristãos. A Bíblia está acima de qualquer um, de qualquer tradição, de qualquer livro, porque ela é a palavra de Deus revelada, porque os homens que escreveram o fizeram sob a influência e direção completa do Espírito Santo. Você precisa crer nisso, ok? O apóstolo Pedro, ele também vai dizer, lá no capítulo 1, da sua segunda epístola de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 20 e 21, ele vai dizer: porque nenhuma profecia das Escrituras, contidas nas Escrituras, são de interpretação particular. Porque todos os homens que falaram, e suas falas foram registradas nas Escrituras, falaram movidos pelo Espírito Santo. Então a Bíblia é a palavra de Deus revelada, porque os homens que falaram e os registros destas falas estão ali inseridas, o fizeram todos pelo mover do Espírito Santo. Nenhuma profecia da palavra de Deus deixa de se cumprir. Tudo está se cumprindo. Muita coisa já se cumpriu, outras vão se cumprir, inclusive a volta do Senhor Jesus. Então eu queria mostrar para você essa questão da tradição da igreja, que os reformadores tinham razão lá no século XVI. Eles queriam mostrar, desde lá do século XVI, a partir de Lutero, que tinha um monte de coisa na igreja católica que era absolutamente equivocada. Dogmas, crenças, e que, infelizmente, pessoal, no meu ponto de vista, eu sou evangélico, penso assim, que até hoje está lá na igreja católica. De forma muito respeitosa, mas eu preciso dizer isso para os irmãos. E tem práticas que eu acho assim terrível, né? O próprio ensino do purgatório é uma coisa que está ligada na tradição da igreja lá atrás, mas tudo depois do século II, tudo depois que a Bíblia foi escrita. Ou seja, a própria Bíblia, ela parece que vai na contramão disso aí. O purgatório na Bíblia, no Novo Testamento, não existe, queridos. O pessoal até tenta pegar o apócrifo do Antigo Testamento, que é um apócrifo, não esqueça, é um apócrifo, e tentam ir lá para Macabeus, né, para aqueles livros, para tentar achar alguma coisa sobre purificação no mundo dos mortos, purificação pelo fogo, né, após a morte. Mas no Novo Testamento isso não tem o menor sentido, porque Cristo já passou todo o sofrimento, querido, no trajeto, no caminho até o Gólgota. Ele foi sofrendo, apanhou por nós, levou muitas chibatadas, suas costas foram totalmente machucadas, a pele dilacerada, colocaram uma cruz com espinhos na sua cabeça, e ele carregou a cruz pesada até o Gólgota, que é o lugar que significa caveira, certo? E ali ele foi crucificado, morrendo por mim e por você, ou seja, por todos os pecadores do mundo, inclusive pela própria igreja. Deu a vida pela igreja. Então Jesus já passou toda a via de sofrimento e
morreu na cruz por nossos pecados, pagando o preço dos nossos pecados. E é por isso que para sermos salvos precisamos crer no Filho de Deus. Por isso, eu sou de outra religião, Jesus para mim não é nada, ele é só um profeta, ou ele é só um filósofo. Jesus é um cara legal, é um revolucionário, um sábio. Você está perdido. Jesus é aquele que veio para salvar você. E sua única chance de ser salvo é aceitando a sua morte na cruz. Fora isso, você está perdido. Aquele que confessar Jesus, que crê em Jesus, será salvo. É o que diz as Escrituras. Dizem as Escrituras. Então, queridos, o purgatório, ele meio que quase que quer anular o que Jesus fez. Se depois da morte de Jesus, essa morte não é suficiente para perdoar você de todo o seu pecado, então Jesus não é suficiente. É isso que o católico fala, Jesus não é suficiente, o sacrifício dele não é suficiente. Fora isso, ainda depois que você morre, você tem um purgatório ainda que você passa lá e fica purificando, purgando os seus pecados ali, pagando pelos crimes. Ué, mas não teve alguém que já pagou na cruz, querido? Não é isso que Paulo fala na carta aos Filipenses? Não é isso que Paulo fala? Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem da obra, de obra alguma, para que ninguém se glorie nela. Veja, sois salvos pela graça, pelo favor de Deus, é um favor de Deus. Mediante o quê? A sua fé em Jesus Cristo. Você não vai ser salvo porque finalmente entrei no paraíso depois que passei pelo purgatório. Não, querido. É o sangue de Jesus que te lava suas vestiduras. Que está escrito em Apocalipse. Bem-aventurados aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Será que você, meu irmão católico, está entendendo qual que é o posicionamento evangélico a partir desse vídeo? Você evangélico, está entendendo melhor o que é que pensa o evangélico sobre a questão de Maria, sobre a questão dos dogmas e da tradição e a Bíblia? Está entendendo? Então é isso, tá? Por que nós não temos, não fazemos orações aos santos? Porque nós cremos que existem, nós aprendemos isso inclusive na dogmática ou na nossa teologia sistemática. Inclusive está na teologia sistemática católica isso também, né? Não há muita diferença das nossas teologias sistemáticas, né? A não ser quando entra na questão alguns pontos de soteriologia, alguns pontos da mariologia, né? E aí nós temos divergências até grandes, sim, né? Então, assim, na teologia sistemática está claro para nós que Deus tem atributos incomunicáveis. O que são os atributos incomunicáveis? São atributos que só pertencem a Deus. Ele não dá a criatura nenhuma, nem a anjos e nem aos homens. Por exemplo, a onipotência, que significa todo poder, todo poderoso. Só Deus tem todo o poder. Nenhuma criatura, nem anjo, nem homem, nenhuma outra criatura tem todo o poder. Só Ele faz o que quer e tem o poder de fazer o que quiser. Só Deus. Só a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mais ninguém. Aí alguém vai dizer, e o que mais? Outro atributo incomunicável. A sua onipresença. Só o Senhor pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. É só Ele que pode estar na terra e no céu ao mesmo tempo. Só Ele que pode estar no Japão e no Brasil ao mesmo tempo. Só Ele que pode estar, enfim, onde Ele quiser em todo tempo. Ele está presente em todos os lugares. O que as Escrituras, tanto Antigo como Novo Testamento, nos revelam. Se eu colocar a minha morada lá nas nuvens, no mais alto, Ele estará lá. Se eu ir até o Sheol, né, ou o Hades, seja o que for, e armar lá minha cama entre os mortos, lá o Senhor estará também. Ele está em toda parte. Não tem como se esconder de Deus, inclusive. Mas
Nenhuma outra criatura. Anjo não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Ser humano não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Os mortos, salvos, os que dormem no Senhor, os que estão na eternidade, no plano de eternidade já, aguardando a vinda do Senhor, aguardando a ressurreição, para morar com Cristo eternamente, no novo céu, viver com Ele no novo céu, na nova terra, enfim. Aí já vamos para a escatologia, as interpretações escatológicas. Mas não quero entrar nisso, mas todos os salvos, os santos que estão na glória, que aguardam, eles também não podem estar aqui na terra e no céu ao mesmo tempo. Ninguém, só Deus. É um atributo incomunicável. É só dele. E aí tem a onisciência, por exemplo, também. A onisciência, só Deus conhece tudo. Só Deus sabe de tudo. Até o que você pensa, Ele sabe. Ele sabe as intenções do profundo do seu coração, só Ele sabe. E só Ele pode ouvir todos em todo lugar ao mesmo tempo. A onipresença e a onisciência, nesse sentido, os dois atributos juntos só pertencem a Deus, a onipotência e a onipresença. Ora, só Deus pode ouvir a oração de quem está no Brasil e de quem está no Japão, ao mesmo tempo. Só Deus pode ouvir todos falarem com Ele ao mesmo tempo. Só Deus pode ouvir todos orando, intercedendo, clamando em orações ao mesmo tempo. Maria não pode, mesmo, primeiro, ela não pode estar nem aqui e lá ao mesmo tempo. E segundo, se ela pudesse, mesmo assim ela não poderia ouvir a todos ao mesmo tempo, porque ela não tem esse atributo. Então até as orações e intercessões aos santos não faz sentido. Ah, pastor, mas na Bíblia tem que você pede, os irmãos, os crentes pediam oração uns pelos outros. Eles buscavam intercessão. Um intercedia pelo outro. Sim, quando eles estavam aqui, né, queridos? E não era para todo mundo ao mesmo tempo, era da igreja local. Alguém trazia notícia lá da igreja, alguém vinha, trazia notícia, e aí trazia notícia e falava, ó, estão passando por luta em Jerusalém, por exemplo. A igreja de Jerusalém está passando por luta. E aí o pastor na igreja lá falava na época, né, nos tempos bíblicos, então vamos orar, né, o apóstolo Paulo, Pedro, eles falavam, vamos orar, irmãos, por eles, vamos interceder. E aí a igreja orava uma pela outra, mediante a perseguição, mediante a luta. Ou quando tinha alguém doente, vamos orar pelo irmão fulano na outra cidade, que eu fiquei sabendo que ele está doente. Vamos orar. Paulo mesmo pedia as orações, ele pedia as intercessões dos irmãos. Nas suas cartas ele diz isso, que pedia e rogava pela intercessão dos irmãos. E os irmãos oravam para quem? Oravam para Jesus, querido. Eles não oravam para ninguém. A igreja do Novo Testamento falava direto com Jesus. Agora não pode mais? Porque a igreja católica tem um jeito de falar, né? O protestante acha que ele pode chegar lá e falar direto com Jesus, que ele não precisa passar por Maria, ele não precisa interceder pelos santos. Ah, é? E como é que intercedia a igreja do século I? A igreja do tempo de Paulo, de Pedro, intercedia para qual santo? Eles não falavam direto com Jesus, queridos? A igreja inteira, não é só Paulo e Pedro que orava, a igreja inteira orava. Não era só mártir que orava, os não mártires também oravam. E eles falavam com quem, queridos? Você católico me responda, para quem que a igreja orava? Falando com quem? Pois eu vou te falar, eles oravam para Deus o Pai, em nome do Senhor Jesus. Era assim, o próprio Jesus disse, tudo que vocês pedirem no meu nome, tudo que vocês pedirem ao meu Pai, Jesus ensinou, vocês pedirem ao meu Pai, em meu nome, eu farei, meu Pai fará. Isso está na Bíblia, tá? É só você ler lá o Evangelho de Mateus, e se você ler principalmente esse texto que eu falei, está no Evangelho de João. Tudo que vocês pedirem no meu nome, pedirem ao meu Pai, no meu nome, pela minha intercessão, pela minha mediação, eu farei. Meu Pai o fará. É assim que a igreja do século I orava. Aí os apóstolos foram morrendo e os católicos da época foram entendendo que eles estavam lá na glória, intercedendo, orando por eles. E começaram a fazer assim, agora é Paulo que chegou lá perto de Jesus, vamos falar com Paulo aqui na oração.
para ele conversar com Maria e Maria conversar com Jesus, entendeu? Essas coisas. Cara, não tem o menor sentido, nem é bíblico. Não existe um ensinamento bíblico sobre isso. A não ser, façam orações com intercessão de todos os santos. Lógico, de qual santo? Naquela época não tinha nenhum santo na glória ainda. Né? Tinha os do Antigo Testamento. Será que eles oravam em nome de Elias? Será que eles pediam Santo Elias, Santo Moisés, ó Santo Abraão, ore por nós aí, porque Paulo estava vivo, Pedro estava vivo, João estava vivo, Maria estava viva, estava todo mundo vivo ainda, então eles oravam pela intercessão de quem? Se eles estavam todos na terra vivos. Eles tinham que falar direto com Jesus, pessoal. Eles tinham que falar direto com o Pai. Apenas pelo poder do nome de Jesus, que nos aproxima do Pai. Você entende o que estou falando? Sim, há uma lógica tremenda no evangélico. Sim. A reforma protestante ela é totalmente coerente, sim. E o somente a escritura é necessário. Porque os livros que foram escritos, repito, do Novo Testamento, escritos no século I, eles não deixariam de colocar algo que é muito importante e realmente precisaria ser observado. Se fosse importante, estaria aqui. Se fosse necessário, estaria aqui. O que não está aqui é porque ou nunca existiu e foi inventado depois, ou se em algum momento, supostamente, tem existido, não é nada importante, porque nem está revelado para nós. Tudo isso que eu falei para você é verdade. Pega a sua Bíblia católica e procura. E pergunte-se para você mesmo. Questione-se. Vamos filosofar um pouco agora. Se é tudo isso importante, a intercessão dos santos, para quem que a igreja do século I orava? Se estava todo mundo vivo e não tinha nenhum santo na glória. Se os atributos de Deus é onisciência, onipresença, onipotência, como que eu posso falar com Maria, a igreja inteira falar com Maria, os católicos do Japão, os católicos da África, os católicos da América, da Europa, ao mesmo tempo, num culto, falar com Maria e ela ouvir, se só Deus, o Pai, só a Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo, tem os atributos incomunicáveis, onipotência, onisciência e onipresença. Se Maria realmente é imaculada, nasceu sem pecado, e se realmente o dogma da Assunção de Maria, onde o filho dela, Jesus, veio, buscou ela, levou para o céu, ou a ressuscitou depois de ela ter morrido, enfim, e levou ela para o céu, por que Paulo não conta isso para mim? Por que a carta, nenhum Pedro não fala sobre isso? Porque o Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento de Lucas, sequer fala sobre essa coisa, esse fato. Pode ser que inventaram depois. Pode ser que inventaram depois. Né? E aí a gente vai pensar o seguinte. Por quê? Se Maria nem aqui na Bíblia ela levava tanto assim, o pessoal respeitava Maria, lógico, mas se ela não tem tanto destaque quando ela estava aqui com os apóstolos, andando com eles, e a Bíblia pouco fala dela. E ela fala quase nada na Bíblia. Por que hoje é dado tanta centralidade e culto e veneração a Maria como fazemos? Ou como fazemos nós católicos? Eu poderia te fazer mais um monte de perguntas. Se Jesus morreu na cruz e já passou por todo o sofrimento que um pecador tem que sofrer, e por isso ele pagou o preço pelo meu pecado, e por isso que a minha salvação está na fé a ele, minha obediência e minha entrega a ele, aí está a minha salvação. Por que eu ainda vou para o purgatório? Então o que Jesus fez não é tão completo assim, né? Cara, e aí não importa, o católico já vai vir com um livrinho, ele vai vir com alguma coisa de catecismo, ele já vai vir com alguma coisa da igreja, história da igreja católica, ele já vai vir com os livros tentando mostrar, não, porque São Cipriano, porque São Sebastião, não porque Agostinho, não porque o fulano, porque o Tomás de Aquino. Querido, e daí? E daí? Cita Paulo para mim.
cita Pedro, os primeiros. Eu quero que você cita os ensinos bíblicos, os primeiros, que foram escritos no século I. O que eles falaram sobre essas coisas que você está defendendo? Que Tomás de Aquino defendeu, que Agostinho falou, que o outro falou, e o fulano Beltrano e não sei quem. Eu quero que você venha aqui, fora da tradição. Eu quero que você vá para as escrituras lá do século I e me conta onde estão esses relatos na Bíblia e por que eles não estão aqui. Se eles eram de fato algo importante. Se aqui está a palavra de Deus revelada. Só a escritura, querido. Bom, esse foi o primeiro vídeo. Próximo vídeo estarei falando sobre as imagens de escultura, porque nós evangélicos não usamos imagem, e falarei sobre o sinal da cruz, tá bom? O que é o sinal da cruz, como surgiu e por que nós não fazemos. Imagens de escultura e sinal da cruz será o nosso próximo vídeo. Esse primeiro vídeo foi falando sobre a tradição, por que os evangélicos não seguem a tradição, e o sola escritura, porque a Reforma Protestante afirma que toda tradição deve ser julgada à luz da Bíblia, deve ser avaliada, analisada pela Bíblia, para ser aprovada e validada. Caso contrário, deve ser descartada. Então, expliquei tudo isso. Então, tradição da Igreja Católica contra o sola escritura dos evangélicos ou da Reforma Protestante. Falei um pouco sobre a questão do porquê, né, nós não fazemos veneração ou culto ou intercessão, né, a Maria e aos santos. Deixei muito claro sobre isso aqui, né? E enfim, são pontos importantes para você, católico, pensar e entender nosso ponto de vista, tá? E faça esse questionamento. Por que as escrituras não explicam, não narram coisas tão importantes para os católicos, sendo que os próprios apóstolos estavam lá e poderiam ter falado sobre isso e jamais falaram, e a Bíblia não diz nada? Por que essas coisas foram aparecendo só depois na tradição? A Bíblia não dava importância para essas coisas? Muito bem. Quer saber mais sobre a história da igreja? Nós vamos ter a nossa Semana Teológica, tá? Semana Teológica da Batista Fraternidade 2023. Vai ser uma bênção. Vai ser do dia 26 ao 28 de outubro, à noite. Se prepara, vem estar conosco, tá bom? Estarão alguns convidados, né? Mas vamos falar aqui rapidinho para você como é que vai ser. Dia 26, às 8 da noite, eu vou fazer a abertura. Numa quinta-noite, farei a abertura falando sobre as crises medievais e os caminhos da Reforma Protestante. Cara, nós vamos mergulhar nessas questões aí medievais da igreja, as crises, pra você entender como que foi necessária a Reforma Protestante. Você gosta de história do cristianismo? Bora lá. Sexta-feira, o pastor Daniel Viotto já vai estar falando sobre o caráter dos homens da reforma, a vida prática dos reformadores e de outros líderes pós-reforma. Não vamos falar, na sexta, não vai tratar só sobre as ideias dos reformadores, mas sim a sua vida prática, seu legado, seu caráter, sua forma de vida, sua vida prática, entendeu? Vai ser muito bom, às 8 da noite na sexta-feira, também com o pastor Daniel Viotto. No sábado, o encerramento com 2 palestras. No sábado, começamos exatamente, queridos, pontualmente, às 7h30 da noite. Teremos conosco o pastor Joaquim de Andrade, que é bem conhecido aí na área da apologética, e ele vai estar falando das heresias que entram no meio da igreja nos dias atuais, e que já entraram no passado e que entram hoje. E como você deve ficar atento a esses movimentos heréticos, tá? Pastor Joaquim de Andrade, da Igreja Batista Ágape, tá? Que é também aí autor do livro Contradições, ok? Falando um livro sobre questões de heresia. É diretor do CREA, né? Ele que já foi consultor também, já foi palestrante pelo ICP, né? E teólogo, historiador. Vai ser uma bênção, tá? No sábado.
E aí a gente tem um cafezinho, um coffee break e fazemos a última palestra com o pastor Fabrício Costa, da Igreja Batista Remissão. Ele também é teólogo, é escritor também, professor de teologia, né? E trabalha também como... ele é um daqueles que apresenta, né, alguns programas na Rádio Vida FM, tá certo? E ele vai estar trazendo uma palestra a partir de uma pergunta que há muito tempo a gente se faz, né, essa pergunta, e é sempre algo para se perguntar e para provocar uma reflexão. Precisamos de uma nova reforma protestante? É possível fazer uma nova reforma? Tudo isso na Semana Teológica da nossa Igreja Batista Fraternidade, que fica na Avenida Pauliceia, número 1200, querido. Aqui no bairro das Laranjeiras, na cidade de Caieiras, São Paulo. Você é nosso convidado, tá? É só comparecer, é gratuito, a entrada é gratuita. Deus te abençoe, até o próximo vídeo, se inscreve e compartilha o vídeo. Abraço!